Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês. Tem gente lá em cima. É a primeira vez que eu venho ao Recife, eu estava dizendo isso ao pastor. E já vim em outras igrejas do Nordeste e tal. Conheço, amo o Nordeste. Pelo meu tamanho dá para ver que eu amo a comida do Nordeste. Mas nunca tinha conhecido o Recife. Que cidade linda. Na minha igreja tem um casal e eles são daqui do Recife. E quando eles mudaram para lá, eles choraram uns 2 anos, assim, de saudade. Eu falei, rapaz, para com esse negócio, saudade do Recife. E eles até hoje, assim, hoje ele mandou assim, curtam por nós. Eu falei, para com essa história. Mas agora eu entendi hoje por que eles gostam tanto do Recife, né? Que cidade linda, especialmente onde vocês estão aqui, muito bonito. O pastor disse para eu apresentar minha família. Eu sou casado com a Kátia já há 30 anos. Nós temos 3 filhas. Uma filha, a Marina, tem 28 anos, é casada com o Henrique. A Raquel tem 26 anos, é casada com o Tiago. E a gente tem a Ana, de 18 anos, a nossa caçulinha, que passou na medicina e foi embora de casa, está estudando, morando perto da faculdade. Então, só temos os 2 em casa hoje. A gente já vive aquela síndrome do ninho vazio, sabe? Os filhos foram embora. Aí você olha um para o outro e fala assim, agora a gente tem que dar certo, né? Porque não tem outra opção. E estou brincando, mas a gente está casado, nasci numa família evangélica, a Kátia também, nós éramos da mesma igreja desde criança, crescemos juntos. Nós éramos da mesma igreja, as nossas mães eram as melhores amigas, aquelas comadres de igreja assim, né, que cozinham junto e tal. Crescemos juntos, estudávamos na mesma escola, morávamos na mesma rua. A coitada não teve opção, casou comigo. E isso já são 30 anos e a gente continua feliz no casamento, que é uma outra coisa muito boa e quase raro de ver hoje, né? Ontem à noite, depois a gente saiu de um culto na igreja, eram umas 11 da noite. E paulista, quando quer bater papo, sabe o que paulista faz? Toma café. Come pão e toma um café. Vamos tomar um café? Então, assim, eu ia viajar e a gente estava com fome, vamos para cá. Aí você vai para uma padaria. Então, ontem, 11 da noite, eu e ela tomando café numa padaria, conversando. Daí a gente falou assim, a gente está se dando bem, né? Ainda bem que a gente está se dando bem. Mas é uma alegria. O tema que o pastor me pediu, me propôs, nesses 51 anos de vocês, a reforma da igreja, uma igreja simples. Então eu quero falar com vocês como se eu estivesse na minha igreja. Eu não quero ter muitas cerimônias. Vocês já perceberam que eu não sou uma pessoa formal. Eu pesquisei a roupa, eu vi que o pastor pregava de camisa. Eu falei assim, graças a Deus eu não vou sair de paletó. Aí está todo mundo de paletó hoje, eu passo vergonha, né? Eu tentei ser contextualizado, mas o melhor jeito é o seguinte, é ser quem você é. Eu me lembro que lá em São Paulo eu apresentava era uma feira do livro e tinha um prêmio todo ano e eles me chamavam para fazer a apresentação. Aí, primeiro ano, eu falei, uma feira do livro, prêmio, tipo um Nobel de literatura, não sei o quê. Como é que eu fui para aquela noite de gala? Eu fui de paletó, gravata e tal. Cheguei lá, todo mundo de camisa, de manga de camisa. Só eu, ET, de paletó e gravata. Eu falei, bom, no ano seguinte eu já aprendi. No ano seguinte eu falei, eu já sei que o negócio é Nobel e tal, mas eu vou de camisa. Aí eu fui de camisa. Cheguei lá, estava todo mundo de paletó e gravata. Então... Aí eu falei assim, olha, agora eu vou do jeito que eu sou. Então eu sou bastante informal, vocês vão perceber isso. Eu sou bastante informal, eu gosto de acessar e conversar com as pessoas, eu gosto de gente. Então estou sempre perto das pessoas e conversando com elas. E aqui nessa igreja, pastor, eu vou ser do jeito que eu sou. Aí depois, se vocês não gostarem, vocês brigam com o pastor, foi ele que me convidou. E o bom do pastor, sempre no programa, eu já olhei, depois que eu falo, ele tem uma fala, que ele pode consertar, assim, corrigir no mesmo dia, né? Mas esse tema, a gente está se divertindo aqui, mas esse tema que o pastor propôs é um tema que eu gosto muito. E é um tema de falar sobre a nova igreja, de falar sobre uma igreja simples, de falar sobre uma reforma. Esse ano, 31 de outubro de 1517, o que acontece esse mês? Segunda-feira, terça-feira? 500 anos de reforma protestante. E eu estou comemorando os 500 anos de reforma protestante, reformando a igreja, literalmente. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, falar desse tema é um tema gostoso. Eu nasci numa família evangélica. Desde pequeno, conheci o evangelho. Me converti aos 11 anos. Fui batizado com 11 anos. Eu não falei a minha idade, né? Eu tenho 48, modelo 50. Mas eu tenho 48 anos. Você pode fazer as contas. 48, 30 de casado. Minha filha mais velha tem 28. Então, pra você não ficar pensando mal de mim. 30 de casado, 28 de idade.
Então eu cresci numa família evangélica. Eu cresci numa igreja. Depois eu fui aos 22 anos, a minha família tinha uma empresa. Com 18 anos, com 17 anos, meu pai me emancipou, eu casei. Montei uma empresa com 17, casei com 18, então eu tinha uma empresa. Aí herdei a empresa da família. Então, com 22 anos, eu estava ali, eu tinha um sonho. Eu era crente de igreja, eu já regia coro naquela época, eu sou pianista, fui pianista, acho que eu sou tocador de piano agora. Cadê a moça? A moça é pianista, né? Eu não sou pianista. Mas eu tocava na igreja, eu estava envolvido, eu já era diácono, porque tinha casado, então, com 18 anos casado, me elegeram diácono. Eu era diácono da igreja, eu estava servindo. E eu tinha um sonho, meu sonho era ser um milionário, quero ser um milionário. Durante a semana eu estava ali trabalhando, 14 horas por dia, 12 horas por dia, no negócio da nossa empresa. Com 22 anos eu já tinha 2 filhas, a primeira filha tinha 1 ano e 10 meses e nasceu a segunda. Eu era presidente da mocidade, fui para um culto, encerrar o ano, minha filha era pequena, de 2 meses, a minha esposa não foi. E naquela noite Deus me chamou para o ministério. E cheguei em casa e disse para minha esposa, Deus me chamou para o ministério. Você está louco, vai dormir que passa. Não quero ser mulher de pastor, não vou morar no meio dos índios, ser missionário. Você está doido, com 2 crianças pequenas, você está maluco, rapaz. E a gente dá risada disso até hoje, já se passaram 21 anos. Mas eu cresci em igreja. Então eu percebi o seguinte, eu aguento qualquer coisa da igreja, ainda mais sendo pastor. Uma das características de pastor é aprender a engolir sapo. Você vai aguentando qualquer coisa. Porque o pastor ele não pode ser dado a vinho, não pode ser dado a muito vinho, e ele também não pode ser uma pessoa que cria muita confusão. Então o pastor normalmente, ele mantém essa fleuma aqui do pastor Alberto, né? Eu perguntei para a esposa dele, ele é doce assim o tempo todo? Ela disse, ele é. Daí ele falou assim, eu estou tão doce que eu estou diabético. Que é isso, o pastor vai engolindo e vai colocando. Então, eu aguento qualquer coisa. Eu gosto de qualquer igreja. Eu gosto de igreja tradicional, daquelas que você não se mexe. Eu gosto de igreja mais informal. Eu vou numa igreja pentecostal, também não tem problema. Eu gosto de igreja. Eu gosto de igreja. Então, qualquer coisa de uma igreja. Mas eu percebi que as minhas filhas cresceram. Quando elas tinham 18, 16... 14, elas olhavam para mim e a igreja da minha mãe é aquela ultra mega blaster tradicional, é lá que eu cresci, órgão e piano, um de cada lado. Imagina, você não pode cumprimentar uma pessoa dentro da igreja, que é falta de reverência. Então eu cresci nessa igreja, e os lugares são todos marcados. Então você entrou no santo templo, você não respira. Sabe aquela história, entra com a pasta, eu não lembro mais se a pasta é na mão direita ou na mão esquerda, mas você entra com a pasta na mão esquerda, fica esperando, quando o maestro manda abrir, você abre. Eu era desse tipo, dessa igreja. E as minhas filhas olhavam e falavam assim, tá vendo? Estudamos na mesma escola, né? Já vi ele cutucando aí. E as minhas filhas olhavam para mim e falavam assim, pai, ninguém merece a igreja da avó. E quando a gente tinha que passar, às vezes eu passava o Natal, vamos no culto do Natal na igreja da avó. Pai, não, lá pelo amor de Deus, pai, não. E eu disse, se eu não mudar, eu vou perder as minhas filhas. Então eu comecei a mudar o meu ministério, comecei a mudar o meu estilo de pensar a igreja, de ser igreja. Uma coisa é interessante, a essência da igreja não muda, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o jeito de viver a igreja muda. Então, a primeira mudança foi quando, com as minhas filhas, em 1996, eu conheci uma figura chamada Pastor Marcílio de Oliveira. Vocês conheceram esse homem? Curitiba. O Marcílio falou, você quer aprender isso que eu estou fazendo? Porque o Marcílio passou por isso. E eu era um jovenzinho ali, ele me botou debaixo da asa dele e vem cá, vou te ensinar. E eu ia para Curitiba, ficava naqueles louvações e ficava nos os programas de Natal, enfim. Fiz a minha primeira transição eclesiástica. A IPIB de São José dos Campos, igreja com propósitos, etc. e tal. Depois eu comecei a perceber o seguinte, essa igreja até faz sentido para as minhas filhas, mas tem uma igreja que os meus netos não vão ficar na igreja se ela não mudar. Porque a igreja de hoje, ela está se distanciando muito daquilo que é a essência. E eu disse, aí eu confesso para vocês, em algum momento eu cansei da igreja. O que eu cansei da igreja? Eu não cansei da igreja de Cristo, eu cansei da igreja religiosa. O que eu cansei da igreja?
Sabe aquelas reuniões de liderança que você vai e precisa tomar o omeprazol? Que o negócio é muito indigesto. Eu cansei disso, pastor. Eu cansei de ver pessoas falando uma coisa na frente e tinha acontecido outra ali atrás. Cadê a coerência? Então, eu cansei da incoerência, eu cansei da religiosidade. Famílias ideais no domingo, famílias destruídas durante a semana, a dissociação da segunda-feira do domingo. Então eu disse, chegou uma hora que eu comecei será? Sabe esse papo de sem igreja? Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu não entrei nisso, eu disse, a igreja é de Cristo. A igreja foi instituída por Cristo. Então não dá para desprezar a igreja. Mas como a gente precisa viver uma igreja para que os meus netos... E eu estou cobrando os netos das minhas filhas até hoje. Elas já casaram, as duas têm 3 anos e 2 anos. Então, assim, agora que casaram, eu quero os netos, né? Mas como é a igreja que os meus netos vão viver? Então, a partir dali, em 2009, eu tomei essa decisão. E eu nunca tinha sido pastor titular de uma igreja. Eu sempre fui pastor na área de adoração ou pastor de administração, gestão, pastor executivo, que a gente chamava, que organizava os ministérios. Mas em 2009 eu disse, eu acredito na igreja de Cristo, eu acredito que dá para você ser pastor e ser feliz, eu acredito que dá para você ser crente e falar a verdade, eu acredito que dá para você participar da liderança de uma igreja e não tomar o omeprazol para ir na reunião. Aí vocês vão falar assim, o pastor está provocando a gente, eu não conversei sobre vocês nada, é bom vocês saberem disso, eu vou provocar bastante vocês, hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Eu vou provocar bastante essa igreja, pastor, para voltar para cada vez mais ser uma igreja de Cristo. Eu vou trazer um desafio de vocês eliminarem da vida de vocês e da vida dessa igreja, tudo que não combina com Cristo, porque vocês vão descobrir que tem muita coisa que nós estamos fazendo, muita coisa que a gente faz, que não combina com Cristo. E aí a gente vive uma vida pesada, a gente vive uma igreja pesada, e a gente pode viver uma igreja simples, a gente pode viver uma igreja leve. Mas então, enfim, eu estava cansado daquilo, e 2009, eu disse, olha, não, meu lugar não é mais no Morumbi, eu não sei, eu tinha passado por São José, eu fui ordenado numa igreja chamada Igreja Batista Sião, fui seminarista, fui ordenado ali, fiquei 2 anos, então 5 de seminarista, 2 como pastor de jovens e música. Depois eu fui para a PIB de São José dos Campos, 7 anos ali, pastor de música, e depois o pastor, a gente chamava um pastor de bases, era um pastor executivo. Depois eu fui para Morumbi, pastor de adoração e o gestor ministerial. E eu disse, Deus tem um lugar para mim, ainda não cheguei no meu lugar. E o que Deus abriu a porta? Deu praticamente começar uma igreja. Eu não comecei uma igreja porque essa igreja já existia, ela tinha 3 anos. Mas era uma igreja que tinha começado, e ela não, ali em Alphaville, em São Paulo, mas ela não tinha se desenvolvido. Então, depois de 3 anos, os irmãos tinham 50 pessoas, e eles estavam assim, puxa, e agora? Estamos sem pastor, não deu certo o pastor que veio, o pastor saiu, e estamos com 50 pessoas no hall de membros. E eles procuraram a ajuda do Morumbi e começamos a conversar. Eu lembro que o dia que eu fui pregar naquela igreja, eu contei isso para o pastor rapidamente hoje, tinham 25 pessoas no culto. E a minha mulher, quando nós descemos uma escada, era uma igreja que ficava embaixo da borracharia. Era uma borracharia, uma loja de pneus embaixo, e em cima tinha a igreja. Aí a brincadeira nossa é aceite Jesus e ganhe um alinhamento e balanceamento. Nós descemos a escada, minha mulher disse assim, se acordou do seu pesadelo, porque sair do Morumbi, uma igreja de 4.000 pessoas, e vir para cá, você está louco. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Eu disse, eu estou mais animado, porque dá para começar quase uma coisa. Então, 2009, 4 de outubro de 2009, a gente começa a nova fase da IBM Alphaville. E eu fiz uma pergunta para aqueles irmãos que estavam lá, antes de assumir aquela igreja. Eu disse, se for para continuar isso que está aqui, não tem nenhum salário do mundo que me faça vir para cá. Mas se vocês quiserem começar uma igreja focada em Cristo, uma igreja simples, uma igreja relevante na comunidade, que se um dia ela fechar, ela deixa um buraco na comunidade, eu quero gastar minha vida nessa igreja. É essa igreja que os meus netos vão viver. Eu quero construir uma igreja para que a próxima geração tenha igreja e seja igreja. Aí aqueles irmãos toparam e nós então, 4 de outubro de 2009, a gente começou. Foi muito interessante, começamos com 50 pessoas,
Depois de 6 meses, mudamos para um outro lugar, que é muito parecido com o lugar onde está a Mosaico hoje. Visitei lá hoje e falei para o seu filho, né? Para o pastor Rodrigo. Eu disse, olha, 7 anos atrás a nossa igreja era exatamente onde você está. Nós mudamos para lá com 100 pessoas, depois saímos dali com 400 pessoas para um outro lugar, que cabia 1000 pessoas. Aí pegamos mais um prédio, e Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Eu nunca estive preocupado com o número da igreja, mas nós sempre estivemos preocupados com a saúde da igreja. Então nós vamos falar sobre isso. Eu não vou ficar falando para vocês da minha igreja aqui, eu quero falar para vocês da Igreja de Cristo. Eu quero convidar os irmãos a pensarem nesses dias. Nós precisamos, nossa geração, e aí eu falo nossa geração que está hoje aqui, nós temos o privilégio, Deus está nos dando o privilégio de fazermos a reforma da Igreja de Cristo, a nova reforma da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Ah, mas só que fazer reforma dá trabalho, mudar paradigma dá trabalho, mudar paradigma gera desconforto e tensão. Acabamos de passar por 2 tensões aqui. Eu cheguei lá e ele foi colocar o microfone em mim lá dentro. Aí eu disse assim, não, eu coloco lá. Porque na minha igreja, quando eu coloco esse microfone, eu fico meio engessado, assim, eu tenho medo do microfone cair e tal. Na minha igreja eu coloco o microfone, uma música antes do que está no meu paradigma, uma música antes da mensagem, eu vou lá e coloco o microfone. Que aí eu fico à vontade no culto, eu gosto de levantar a mão, eu sou meio batista, animado assim, né? Então levanto a mão, bato palma, tal, e aí o microfone não me atrapalha. Aí aqui, ele diz assim, não, tudo bem. Aí uma correria para botar o microfone, mas amanhã eu ponho antes. Mas ele se adaptou, mudou o paradigma. Aí um outro paradigma, ele assim, eu vou te dar o controle para passar o negócio. Eu falei assim, não precisa me dar não, você mesmo passa. Ele, como assim? Porque eu me desprendi já de PowerPoint. Eu vou falando, depois a pessoa vai atrás de mim, ela vai me acompanhando. Porque senão ficava aquele negócio, a próxima tela, a próxima. Eu ficava nervoso com o cara do multimídia, eu pregando e dando bronca no pessoal do multimídia. Então eu falei, não vou dar bronca, eu vou embora e que ele vai me seguindo. Outro paradigma. Eu falei, vamos tentar fazer assim, você me segue, se não der certo amanhã. Então, mudar dá trabalho, mas a nossa geração, a igreja, hoje vocês estão completando 51 anos, mas o povo que está aqui hoje, aos 51 anos dessa igreja, tem o privilégio de promover a reforma dessa igreja, para que os seus netos, os filhos, tenham igreja. Para que a igreja, os filhos da pianista, os netos da pianista, você já é casada, minha filha? Não, né? Você deve ter uns 15 anos, né? É isso aí? Então espera. Senão sua mãe já te pega, né? Para que os netos dessa pianista tenham história. Porque senão a gente não vai ter. Então, como é a igreja que Jesus criou, que eu quero falar com vocês essa noite, eu vou começar por aqui. Hoje, amanhã de manhã com líderes, à noite um outro assunto, domingo de manhã e à noite. A igreja que Jesus criou, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Nós vamos ler do verso 38 até o 47. É tão interessante que quando a gente fala de igreja, normalmente a gente vai Atos 2, 42 a 47. Mas eu gosto de ler antes. Né? Atos 2, 38 em diante diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e os insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Olha que interessante, a mensagem de Cristo, ela é sempre confrontadora. Ela é confortadora, mas ela é confrontadora. E Pedro ali, ele estava confrontando as pessoas com quem? Com a pessoa e com a mensagem de Cristo. Salvem-se desta geração corrompida. E o resultado daquilo, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já pensou se essa igreja se converte em 3.000 pessoas num dia? Que maravilha! Vocês têm quantos cultos hoje? No domingo?
2. Já pensou você fazendo 5, porque não cabe, chegou mais 3.000 pessoas na igreja. 5 cultos, 6 cultos, e equipe de louvor se desdobrando. Vocês estão preparados para isso? Foi isso que aconteceu naquele dia. Um acréscimo de 3.000 pessoas. Tem gente que fala, não gosto que a igreja crescer demais, não gosto de igreja grande. Uma igreja, quando ela começa a se despertar e ela começa a crescer, tem gente que fala assim, eu gosto tanto quando a nossa igreja era pequena. Tem algum irmão aqui que está desde os 51 anos na igreja? Tem? Não? Quem? Você? 51 anos? Nessa igreja? Nessa igreja. Quem tem mais de 30 anos nessa igreja? Tem alguém? 30 anos. 39, olha, quase a minha idade. Imagina, né? Aí esse irmão que tem 39 anos, ele diz assim, nossa, era tão gostoso quando a nossa igreja tinha 50, 100 pessoas. Ai, que saudade. A gente não quer, às vezes, que a igreja cresça. Porque quando a igreja cresce, a gente tem que se reinventar. Mas então a gente fica tendo problema com igreja grande. Não tem problema com igreja grande. Eu falo que eu não tenho problema com igreja grande, nem com igreja pequena. Eu tenho problema com igreja doente. Que eu já vi igreja grande e doente, já vi igreja pequena doente. Eu já vi igreja pequena saudável e já vi igreja grande saudável. Então a gente precisa trabalhar pela saúde da igreja. E saúde vem quando Cristo está no centro. Continuando o texto. O que aquela igreja de 3.000 pessoas fazia? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que uma igreja, para falar do que é como a igreja que Jesus criou, vamos falar do que não é uma igreja. Uma igreja não é um prédio. A gente pensa que igreja é isso aqui. Igreja não é um prédio. Quem é a igreja de Cristo? A igreja somos nós. A igreja não é um prédio. Às vezes a gente vai precisar, para que a igreja de Cristo se expanda, a gente vai ter que abrir mão de um prédio. Quando eu cheguei na nossa igreja, eu disse para eles, eu não quero gastar minha vida construindo um prédio. Eu quero gastar minha vida construindo uma igreja. E se essa igreja quiser, um dia ela compra o prédio. Ele vai seguindo aí? Você quer que eu mude aqui, pastor? Daqui. Aí vocês vão ver agora o PowerPoint voltando, indo. A igreja não é um prédio. Maravilha. Eu mudo aqui e faço assim, ó. Tá bom? A igreja não é um prédio. A igreja não é uma instituição corporativa. Às vezes a gente se preocupa tanto, a igreja é da convenção, não é da convenção, a gente precisa colocar na placa da igreja o nome da instituição. Na nossa igreja foi um outro paradigma, porque a igreja, aquela pequena igreja tinha lá o nome, igreja bem grande, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Aí tinha o símbolo da convenção, filiada à Convenção Batista Brasileira. Não tenho nada contra a Convenção Batista Brasileira, a gente é filiado à Convenção Batista Brasileira. Eu amo ser batista, sabia disso? Amo ser batista, porque cada igreja pode ser uma igreja, porque a regra de fé e prática, a Bíblia é a regra de fé e prática, e porque a igreja batista se posiciona separada do Estado. Então, isso é ser batista, eu amo ser batista. Eu amo ser batista, não tenho problema com isso. Mas aí eu falei, gente, o que significa para uma pessoa que nunca entrou na igreja filiada à Convenção Batista Brasileira? Nada. O nome igreja, para quem é de hoje, não faz muito sentido. Então a gente mudou o nome ficou IBM Alphaville. IBM, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Tem um monte de gente que chega na igreja pensando que a gente é da IBM Computadores. Maravilha, era isso que eu queria, porque ele vem comprar um computador e ganha
um software novo para a mente dele. Igreja não é uma instituição, nós temos que defender a instituição. Igreja são pessoas, igreja não é um prédio. Igreja não é uma ONG. A igreja faz o social, mas ela não é uma ONG. A ONG é ONG, organização não governamental, que tem todas as políticas, mas a igreja ela tem um compromisso com Cristo e com a palavra de Cristo. A igreja é uma coisa espiritual, a igreja é uma coisa ligada a Deus. A ONG não necessariamente. Tem muitas ONGs que não são ligadas a ninguém e são excelentes. Então a igreja não é ONG. Igreja não é um clube de serviços e um ponto de encontros e conexões, isso é muito importante. Às vezes a gente usa a igreja como um serviço. Você tem o shopping, paulista adora shopping, então esse exemplo funciona bem lá. O que paulista faz? Paulista faz duas coisas, ele come pizza e vai no shopping, é só isso. Mas igreja não é shopping, igreja não é supermercado. Sabe aquela história? Bom, eu gosto dessa loja, mas aí a loja agora não atende do jeito que eu gosto mais. Mudou o cheiro da loja, então eu troco. Tem gente que pensa que igreja é loja, igreja é supermercado. Ah, mas não estou gostando muito do serviço de crianças, aí eu mudo daqui porque eu tenho que ir para o outro serviço de crianças. A igreja não presta um serviço quando fica com o seu filho. A igreja te ajuda, o seu filho, a conhecer Cristo, é diferente. É diferente. Igreja não é um clube. Igreja não é um serviço religioso para resolver parte da sua vida. Ah, eu tenho um problema, eu vou na igreja. Tem gente que, lá no nosso contexto, é muito interessante. A pessoa vem assim, pastor, você pode fazer uma oração para mim? Posso. Foi que dá vontade de colocar uma tenda branca lá na porta da igreja, né? Porque a pessoa, você faz uma oração, mas ela quer uma oração, não, parece que a igreja é um caixa forte, que vai passar, vou lá, faço uma oração e vai sair algum dinheiro, e vai sair uma resposta, e a igreja é uma farmácia, que eu vou lá, faço uma oração e vai sair a minha dor. É verdade, sai a dor. A igreja é um lugar de cura, mas a gente não vai usar a igreja como uma coisa rapidinha que você entra ali e sai. O que é uma igreja? O que é a igreja de Cristo? O que é a igreja de Cristo? É um lugar formado por pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a igreja de Cristo. Você vai ver que tem muita coisa que a gente faz que fala assim, para onde eu tenho que apontar? O pastor vai me ajudar ali, deixa o pastor pregar comigo. Pessoas que reconhecem Jesus como Salvador. Então, se você creu em Cristo, se com a boca, se com o coração você crê, Romanos 10:9, se com a boca, se com o coração você crê e com sua boca você confessar, você é igreja. Percebe que a gente não precisa desse prédio, percebe que a gente não precisa do hall de membros, percebe que a gente não precisa de um monte de coisa para ser igreja. Igreja é formada pelas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu costumo dizer para a pessoa, quem é a igreja? Você é igreja. Agora, qual a diferença de igreja e dessa igreja? E da minha igreja lá? Comunidade, igreja e comunidade. A igreja de Cristo são todas as pessoas que confessam Jesus como Salvador. Agora, a comunidade é o lugar onde a igreja se reúne. Então, quantas igrejas existem, irmãos? Só existe uma igreja. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Só existe uma igreja, a igreja de Cristo. E existem várias comunidades. Agora, comunidade, cada um tem a sua, onde se sente melhor. A comunidade é o lugar onde você vai experimentar o transcendental de Deus. Ser igreja é uma experiência transcendental. Crer em Jesus, confessar Jesus como Salvador, é uma experiência transcendental. Agora, isso é ser igreja. Onde você experimenta isso? Você experimenta numa comunidade. Ser igreja, o que é a igreja? Pessoas, a igreja ela é a presença de Deus, a presença de Jesus visível no mundo. Então eu criei em Jesus, confessei, e aí como é que as pessoas vão ver isso? Elas vão ver em mim e você.
Aqueles que creem em Jesus se tornam igreja, e nós existimos para revelar a verdade de Cristo para o mundo. Então, aí você vai percebendo o conceito. Se eu falo que eu sou igreja, mas não revelo a verdade de Cristo, na verdade eu não estou sendo igreja. Eu estou sendo um religioso. Então eu preciso, a igreja de Cristo é a presença visível dele no mundo. O que está acontecendo com a igreja atual? Eu não sei muito do contexto de vocês aqui, mas eu sei do nosso lá e acho que não é muito diferente. A igreja se desvirtuou muito de Cristo. A igreja no Brasil se tornou um negócio. Tem muita gente ganhando dinheiro com a igreja. Monta uma igreja porque não paga imposto, porque mexe com a fé das pessoas. Tem essas grandes que a gente vê na televisão, mas tem muito batista fazendo negócio com a igreja. Tem muito presbiteriano, qualquer denominação tem gente fazendo negócio com a igreja. A igreja se tornou uma coisa, eu costumo dizer que é uma coisa meio esquizofrênica. Os pastores se colocaram em umas posições que nunca deveriam estar ocupando. Tem pastor se colocando como cobertura espiritual da igreja, já viram esse negócio? Então você está debaixo da minha cobertura espiritual. E aí te dá a bênção, você tem que pegar a liberação dele para sair, e o cara fica com medo, é um terrorismo. É uma coisa meio doida. Eu falo isso que isso é loucura. Mas a gente não precisa ser assim. A igreja atual, ela se desvirtuou de Cristo. Então a reforma, trazer a igreja de volta para Cristo. Nunca a igreja de Jesus vai sumir da terra. Sabiam disso? Lembra do texto de Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo jamais será extinta. Agora, uma igreja local, ela pode ser extinta. A gente, às vezes, vai matando uma igreja local. A igreja que eu cresci, preste atenção nisso, a igreja que eu cresci, ela tinha 600 membros quando eu era adolescente. Hoje eu vou lá, ela tem 100 membros. E são os pais dos meus amigos que ficaram lá. Minha sogra, meu pai já... Eu só vou lá, sabe o que eu vou lá naquela igreja? A cada 1, 2 vezes por ano, para participar do velório de alguém. Eu já enterrei a minha mãe, já enterrei meu pai, já enterrei minha tia, já enterrei o tio da minha esposa, já enterrei... Eu vou lá, fazendo velório. E aquela igreja, porque eles não se reinventaram. Porque os meus sobrinhos estão todos fora da igreja. Foram para outras igrejas. Alguns para outras, outros completamente fora. Porque os pais estão quase fora também. Então isso é um problema muito sério. A gente precisa pensar. A oportunidade, como eu disse, aos 51 anos dessa igreja, pensar como que a gente vai viver os próximos 51 anos. A pergunta é: como é que vocês vão viver os próximos 51 anos? O que vocês querem para essa igreja? Vocês que estão aqui, o que vocês querem para essa igreja nos próximos 51 anos? Como é que é a igreja de Jesus? Eu tenho 5 pontos, vamos lá, eu vou ser bem rápido aqui. A igreja de Jesus promove uma espiritualidade saudável, íntegra e vigorosa. Jesus no centro. A igreja de Jesus precisa ser Jesus no centro. Tudo numa igreja precisa apontar para Jesus. A gente vai se afastando de Cristo. Eu tenho a sensação que às vezes Cristo está olhando para a igreja e dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, mas você precisa abrir a porta. Porque a igreja se apegou tanto a métodos, a igreja se apegou tanto a fórmulas mágicas, e às vezes a gente pensa o seguinte: eu preciso trazer coisa nova para essa igreja. Daí eu vejo uma igreja do lado, olha lá, eles estão cantando essa música, e trago a música para cá. Aí eu fico copiando o vizinho. Não, a gente já está definido, a igreja de Cristo está definida. Em Atos 2, nós precisamos resgatar a igreja. E uma coisa que a gente resgata é a espiritualidade saudável. Cada crente de uma igreja precisa crer, aquela metáfora de João 15 na videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A gente precisa voltar e conectar com Cristo. Espiritualidade saudável é Cristo no centro da sua vida. Espiritualidade saudável é você ouvindo a voz de Jesus diariamente. Quem é que dirige você? Sabia que você vai ser dirigido por alguma voz? Você pode ser dirigido pela voz de uma igreja. Essa igreja pode ser dirigida por várias vozes, pastor. Essa igreja pode ser dirigida pela voz da denominação.
Essa igreja pode ser dirigida pela voz da igreja do lado. Essa igreja pode ser dirigida pela voz do pastor. Essa igreja pode ser dirigida pela voz da liderança da igreja. Mas essa igreja pode ser dirigida pela voz de Jesus. E uma igreja, a igreja de Cristo, a espiritualidade saudável, a voz que dirige aquela igreja é a voz de Cristo. Amém, irmãos? Qual é a voz que você ouve? Olha, eu agora, e isso acontece muito, o cara está na igreja, mas ele tem eu vou falar uns nomes aqui, ele tem a Joyce Meyer, e as mulheres não dormem sem ouvir a Joyce Meyer. Mas eu amo ouvir fulano de tal, e aí o cara começa a ouvir. Qual é a voz que você ouve? Nós precisamos ouvir a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os irmãos estão bem treinados de Bíblia aqui, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz que você ouve quando você levanta pela manhã? Se a gente ouvir a voz da política brasileira, dá vontade de pegar o primeiro avião que aparecer por aqui e se mandar, não é? Se a gente ouvir a voz da economia, na minha região está acontecendo muito isso, tem gente se matando, porque ouviram a voz da economia, perderam dinheiro, se desesperaram, esqueceram que Cristo eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí eles perderam dinheiro e eles se matam, porque ouviram a voz da economia. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a igreja de Cristo precisa ouvir a voz de Jesus. Como é que uma igreja ouve a voz de Jesus? Simples, perguntando para Jesus o que Ele quer que vocês façam. Como é que um crente ouve a voz de Jesus? Perguntando para Jesus o que Ele quer que eu faça. Como é que um pastor de música faz o que Jesus quer? Perguntando para Ele. Como é que um regente do coro, cadê o regente do coro? Saiu aqui, é verdade. Como é que ele sabe que ele leva esse coro para Jesus? Perguntando para Jesus. Porque senão ele vai ficar ouvindo a voz do que ele cantou a vida inteira. O pastor vai ficar ouvindo a voz do que ele ouviu no seminário. Você vai pegar um autor e vai ficar ouvindo aquele autor. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Segunda coisa de uma igreja saudável. Ela está aberta para receber e cooperar com tudo o que vem de Jesus. Os apóstolos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Era uma igreja operante. Eu não tenho dúvida que Jesus quer usar essa igreja para transformar essa cidade. Amém, irmãos? Qual que é o seu papel nisso? Cooperar com Ele. Hoje o livro que eu dei para você, pastor, e para o Rodrigo, é isso, compre cadeira. Porque Jesus está trabalhando. Ele quer salvar as pessoas, mas se uma igreja não coopera com Ele, comprar cadeira é cooperar com Jesus. O nosso trabalho não é fazer, o nosso trabalho é cooperar com Ele, porque Ele vai fazer. Amém? Então a igreja tem que estar aberta. Não, isso eu estou fechado, isso eu não gosto, isso aqui, quando mexe em você, quando mexe no seu queijo, você é contra. Antes de ser contra alguma coisa na igreja, pergunta o seguinte: Jesus, você quer que eu coopere com isso? Ou você não quer que eu coopere com isso? Não é, Jesus, você quer que eu apoie o pastor ou não apoie o pastor? Não é isso. Jesus, o senhor quer que eu coopere com isso? Porque se Jesus disser, eu quero que você coopere, e o pastor estiver cooperando, vocês dois vão andar juntos. Agora, quando o pastor perguntou, Jesus, o senhor quer? Quer. Aí você fala, Jesus, eu sou contra o pastor. Eu tive uma situação, foi interessante. O irmão da igreja me procurou porque a gente passou por muitas transformações. E é muito interessante, essa igreja se transformou rapidamente. Então, daquele grupo inicial, eu perdi umas 3 famílias ao longo desses 8 anos. Acho até que foi pouco. Eu faço tudo para não perder ninguém. Mas faço tudo para não segurar ninguém também. Aí esse irmão há 2 anos atrás, quer dizer, 6 anos depois, ele viu o crescimento da igreja. Aí ele veio falar comigo, marcou um café, paulista. Pastor, estou saindo da igreja. Foi uma surpresa. Por que o irmão está saindo da igreja? Não, porque o sistema assim e tal, ele tinha todo um arrazoado sobre a saída dele da igreja. E eu escutei. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim: você perguntou para Jesus e Ele mandou você sair da igreja? Tem coisa que a gente não pergunta para Jesus. Eu vou te perguntar mais uma vez:
Você perguntou para Jesus e Ele mandou você sair da igreja? Tem oração que Jesus não responde. Eu falei assim, eu já entendi. Você está saindo porque você quer. Você está saindo pela sua carne. Você está saindo porque você não teve o prestígio que você gostaria de ter. Vá em paz. O dia que Jesus mandar você voltar, que você perguntar para Ele, Ele mandar você de volta, pode voltar que a gente te recebe. Deus abençoe. Vou orar, acabou o nosso café. Porque eu vou ficar gastando tempero com esse irmão que ele não quer perguntar para Jesus, ele quer fazer o que ele quer. Se ele quer fazer o que ele quer, ele está indo na direção oposta de Jesus. Ele não está cooperando. Se ele vai na direção oposta, eu não vou com ele. Mas enquanto ele estiver dando passos na direção de Jesus, aí nós vamos juntos. Porque uma igreja de Jesus está disposta a cooperar com Jesus. Com quem que você está cooperando? Por que você faz o seu ministério na igreja? Qual a sua intenção? Qual é a sua motivação? Terceira coisa, a igreja de Jesus é formada por pessoas que estão dispostas a viver em comunidade. Tem gente que não gosta. Eu lembro quando eu lá na nossa igreja, eu não fico falando assim, não, porque a igreja, eu falo assim, porque aqui na nossa comunidade, e aí, comunidade para o batista, tem aquele significado assim, porque a gente era batista. Aí surgiram as comunidades dos anos 90, lembra disso? Comunidade Y, Z, a comunidade de Jesus, comunidade da graça. Então, comunidade era uma ameaça, né? Daí um irmão chegou assim, pastor, eu sou contra esse negócio de chamar de comunidade. Eu falei, mas a gente é uma comunidade. A gente é um grupo que vive, uma família. É nesse sentido que eu estou falando. Não, nesse sentido eu concordo. Então, não é porque eu vou mudar o nome da igreja para Comunidade Batista para ser moderno. Não, a gente é uma igreja batista, mas a gente tem uma vida em comum. Então, estar disposto a viver em comunidade. E aí a comunidade tem os seus desafios. Numa comunidade a gente tem uma diversidade. Numa comunidade a gente tem gente avançando na fé e a gente tem gente que para. E o que a gente faz com aquela pessoa que estagnou na fé? A gente ajuda ela a crescer. Na comunidade a gente tem aqueles irmãos que estavam indo muito bem, daqui a pouco eles se desviam e fazem uma besteira. E o que você faz com esses irmãos? Se você é comunidade, você vai buscá-los. Não tem nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, a gente tem um compromisso com recuperação de pessoas e não com condenação de pessoas. Então, a igreja de Jesus, eles estavam cheios de temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos, eles criam, mantinham tudo unidos e tinham tudo em comum. Ah, não, eu dou o meu dízimo, eu tenho um desafio que eu tenho ensinado lá, porque a pessoa vence, né? Eu dou o dízimo e está resolvido. Dízimo é o mínimo que você faz. Separar 10% do seu dinheiro não significa que você está cooperando com Cristo. Deus não quer que a gente seja só dizimista. Deus quer que a gente seja mais. Sabe o que Deus quer que a gente seja? Generoso. Numa comunidade de Jesus tem generosidade. Eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Não eram algumas coisas. Então, uma igreja de Cristo vive em comunidade. Uma igreja de Cristo sabe o nome das pessoas. Uma igreja de Cristo, você conta a sua história e alguém ouve a sua história. Vocês têm celebrando a recuperação aqui, celebrando a restauração. Isso é uma bênção que a gente tem na nossa igreja. Hoje nós temos mais de 600 pessoas envolvidas nesse programa de recuperação. É um ambiente onde você pode partilhar a sua história de vida e ser trabalhado. E não viver os seus segredos, não viver isolado com a sua dor, mas o contrário, partilhar a sua vida e viver com os irmãos. A igreja de Jesus, ela tem um compromisso com a missão de Deus e trabalha para o bem do mundo. Está indo? Olha, funcionou. Viu? Mudamos o paradigma. Tem um compromisso com a missão de Deus. Irmãos, eu passei muito tempo em igreja fazendo planejamento estratégico. E a gente gastava horas para descobrir a visão e a missão da igreja. Sabe qual é a missão de uma igreja? A missão de Deus. Sabe qual é a missão de Deus? Amar e resgatar as pessoas que Ele criou. Essa é a missão de Deus. E eu descobri também que Deus não tem um plano para essa igreja. Sabia disso? Deus não tem um plano para a Igreja Batista Emanuel. Sabe o que Deus tem? A Igreja Batista Emanuel para os planos dEle.
É diferente. Qual é o plano dele? Amar e resgatar todas as pessoas dessa cidade, do mundo inteiro. Então Deus tem essa igreja para isso. A Igreja Batista Emanuel, ela não é para vocês. Olha que coisa doida. Se essa igreja, de fato, é uma igreja de Jesus, vocês vão pensar mais nos outros do que em vocês. Muda o conceito missionário. Sabe aquele papo missionário, oferta de março, junho e setembro? Isso é coisa de batista. Sabe o que é de Jesus? Oferta missionária todo dia. Você está em missão. Você é missionário. Você é missionário no seu trabalho. Você é médico, você é missionário. Você é professora, você é missionária. Você é funcionário de uma empresa, você é missionário. Você é dona de casa, você é missionária. Nós estamos em missão. Nós estamos na missão de Deus e não num programa missionário. Tem igreja que se orgulha que nós mandamos a oferta de março, de junho e de setembro. O que mais? Não, nós estamos engajados nos programas. Glória a Deus por isso. Mas é muito mais do que isso. É uma igreja que tem um compromisso com a missão de Deus e trabalha para o bem do mundo. Olha o que eles faziam, aquele pessoal. Eles eram malucos. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Você venderia tudo que você tem para viver a igreja de Jesus? Você abriria a sua casa para servir as pessoas? Você estaria disposto, se Jesus te chamar para qualquer lugar do mundo, você está pronto para ir? Percebe que a igreja de Cristo ela é mais complexa e mais profunda do que a gente viver aqui no domingo, programa social. Eu lá tenho um desafio tremendo e tenho ensinado isso para as pessoas e graças a Deus tenho visto isso. Alphaville em São Paulo, como aqui. Alphaville é um lugar da classe média alta. Eu soube que aqui já tem 2 condomínios, Alphaville 1 e 2. Lá Alphaville em São Paulo são 150 condomínios. Então a classe média alta de São Paulo se reúne por ali. E desafiar aqueles irmãos a abrirem as suas casas, desafiar aqueles irmãos a fazerem uma doação, não por culpa, mas por amor. Desafiar aqueles irmãos, além da oferta, de colocar a mão na massa, desafiar aqueles irmãos. Eu faço questão, pastor, cada reforma que a gente faz na igreja, porque aquele pessoal está acostumado a contratar serviço e pagar. Eu faço questão, cada reforma que a gente faz na igreja, a gente deixa um pedaço da reforma para os irmãos e a faxina geral da obra para os irmãos. Porque aqueles irmãos precisam aprender a pegar na vassoura e no pano e limpar a igreja. Vocês imaginam isso? Então, para mim, a gente entende a igreja quando a gente está disposto a abrir mão do que a gente não... A igreja de Cristo, Cristo que a gente faz para Ele, é muito mais importante do que a gente é, do que aquilo que a gente tem. Porque enquanto você se firmar no que você é, no que você tem, na posição que você tem, está tudo errado. Está tudo errado. Isso não é a igreja de Cristo. Tem um irmão na nossa igreja, ele é vice-presidente de uma das companhias mais de seguro-saúde do Brasil. Ele é da diretoria desse grupo. Sabe onde esse irmão serve na igreja? No estacionamento da igreja. Ele tem um colete daqueles amarelo, reluzente. Aí vai de bermuda, porque é calor. Ele vem com a Mercedes dele para bem longe, desce da Mercedes, põe o jaleco e fica ali. Ele diz que de vez em quando a pessoa sai do culto, dá uma caixinha, pensa que ele é flanelinha, né? Lá a gente chama de flanelinha, não sei aqui como vocês chamam. Penso que ele é flanelinha, e daí dá uma caixinha para ele. Ele pega, depois dá de presente para alguém. Mas ele diz assim, sabe por que eu sirvo lá, Cid? Primeiro, eu estou fazendo uma coisa diferente do que eu faço. E segundo, não tem alegria maior do que você ver a pessoa, se você vê a alegria da pessoa quando ela sai da igreja, quando Cristo falou com ela, o rosto diferente. Então eu estou lá para servir. Você estaria disposto a ficar no estacionamento da igreja para uma pessoa sentar no seu lugar aqui? Essa é a igreja que eu quero fazer parte. Essa é a igreja que o meu neto vai fazer parte. Essa é a igreja que faz sentido para a nova geração hoje.
A nova geração, ela não pensa em pirâmide. Amanhã de manhã eu vou falar sobre isso. A nova geração, ela não suporta hierarquia ou pirâmides, nós somos iguais. Sabe como na minha época, se o pastor chegar, eu tivesse adolescente, o pastor chegasse para mim, quero falar com você, eu já termino na base, vai dar gabinete. Nossa, aprontei alguma. A gente tinha um medo do pastor, né? Sabe como os adolescentes me chamam lá na igreja? E aí, Sidney, beleza? Isso os mais educados. Que os outros chegam aí e falam, aí, gordinho, tudo bem? Os mais íntimos. São os adolescentes da igreja. Então não faz sentido a gente ficar com tanta firula, mas nós precisamos estar engajados na missão de Deus. A coisa mais importante numa igreja para a nova geração é a causa. E não o status. E não a história, mas a causa. Aos 51 anos, vamos considerar a história, mas existe uma causa. Qual é a causa? A missão de Deus. Gente indo para o inferno. Tem gente perto de você indo para o inferno. E Deus salvou você, Deus formou você, Deus organizou essa igreja para que isso não aconteça. É para isso que a gente existe. E por último, a igreja de Jesus compreende os famintos e sedentos por Deus e os conectam com Deus verdadeiro. O que aconteceu naquela igreja? Eles estavam vivendo a igreja de Jesus. Jesus estava no centro e eles só estavam cooperando com Ele. Igreja simples. A simplicidade não é... esse pastor fala de simples, mas ele veio bonitinho. Esse pastor fala de simples, mas ele mora em Alphaville. Esse pastor fala de simples, mas a igreja dele tem orquídea no banheiro. Simplicidade é você dar o melhor que você tem, para não atrapalhar Jesus. Isso é simplicidade. Simplicidade é você colocar Cristo no centro e Ele ser importante, não aquilo que você faz. Simplicidade é você olhar para o outro com amor e igualdade. Isso é simplicidade. Então nós precisamos ter uma igreja simples, somos iguais, amamos as pessoas, seguimos uma voz, a voz de Jesus. E o que acontece quando isso acontece? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa igreja não precisa se preocupar em evangelizar para ganhar, vamos fazer a conta. Não, ela evangeliza com a vida. Vocês estão evangelizando todos os dias. Sabe quando você evangeliza, o cara botou gasolina no seu posto, no seu carro, e você entrega um folheto para ele e fala assim, Jesus te abençoe, abençoe o seu dia. O cara olha para você e fala assim, esse cara é louco, é de outro mundo. Porque ninguém dá atenção para um frentista de posto de gasolina. Sabe quando você vai evangelizar uma pessoa? Quando você pagar um salário digno para a pessoa que trabalha na sua casa. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Quando você vai evangelizar uma pessoa, quando você amar aquela pessoa que ninguém quer ser amada. Que ninguém quer amar. Quem são os excluídos? Os excluídos são aquelas pessoas que você jamais levaria para sentar na sua mesa. Esses são os excluídos. Alguém aqui gostaria de jantar com a Dilma hoje à noite? Deve ter petista aqui, né? Depois dessa pregação, todo mundo vai querer jantar com a Dilma, né? Alguém quer jantar com o Temer? E o Eduardo Cunha, nosso irmão? E o Zé Dirceu? E o Aécio? E a Marina Silva? Alguém quer jantar com algum político brasileiro? Você levaria para jantar na sua casa? Eu nunca fui lá, hoje é a primeira vez, mas eu ouço da fama da Praia da Boa Viagem, com as meninas da prostituição, que vêm pegar os estrangeiros aí, tem muito. Você jantaria com uma moça dessa na sua casa? Percebe? Eu falo lá na igreja assim que eu torço para a Dilma vir sentar na primeira fila. Eu queria ter a Dilma na igreja. Eu queria ter o Temer na igreja. Eu queria ter todos os políticos do Brasil sentados na igreja de Jesus. Porque se eles sentarem e ouvirem a voz de Jesus, muda o nosso país. Nosso país é maravilhoso. Todos os partidos são iguais. Aquela bancada evangélica não é evangélica coisa nenhuma. Porque se fossem, fariam diferente. Tem gente boa lá? Tem muita gente boa lá. Não estou colocando... Mas os bons, eles não conseguem. Eles estão lá, fazendo resistência. Mas, se todos os políticos do Brasil conhecerem a Cristo, a gente muda o país. Se essas meninas que estão lá, elas estão lá porque elas não conhecem Cristo. Porque se elas conhecessem Cristo, elas não iriam lá.
E aí você vai. A igreja de hoje tem alguns desafios tremendos, a gente pode falar disso amanhã. Mas e o que você faz com os homoafetivos na igreja? A Inquisição queimou. A gente ocultou. Mas aí chega um filho seu e diz: pai, estou saindo do armário. Eu sou gay. O que você faz com esse filho gay? Então a igreja de hoje, ela precisa lidar e levar os sedentos para Jesus. Você fala assim: ixi, agora complicou. Aí você vem na reunião dos líderes amanhã, amanhã eu respondo perguntas. Então estamos dispostos. Você está pronto para sentar com alguém que você não sentaria? Você está pronto para ouvir e amar uma pessoa diferente de você? Você está pronto para servir uma pessoa que você não tem a mínima afinidade com ela, mas por amor a Jesus você vai precisar acolher essa pessoa e levá-la para Cristo? Na nossa igreja a gente tem recebido tanta gente, é muito interessante. As pessoas estão cada vez mais descompensadas. Em São Paulo, não sei se vocês sabem dessa estatística, mas cada 10 paulistanos, 3 ou 4 estão com problema de saúde mental. No Rio de Janeiro, cada 10, 7 estão com problema de saúde mental. No Rio de Janeiro, cada 10, 9 já passaram por um trauma de violência. Então, cada 3 pessoas, uma está deprimida. Então é bonito quando você acolhe uma pessoa na igreja, a pessoa passou por um divórcio, e uma pessoa quando passa por um divórcio, ela fica completamente transtornada, mais transtornada ainda. E a pessoa chega, ela não consegue ligar um fio no outro. Ela vai encontrando Cristo, ela vai ouvindo a voz de Cristo, ela vai se encontrando com Cristo, ela vai recebendo Cristo, e ela vai ouvindo falar de Cristo. E essa pessoa vai para o eixo. Você muda a pessoa, muda de rosto. A gente tem visto gente ser transformada assim. Então nós precisamos levar Cristo para aquelas pessoas diferentes de nós. Essa é a igreja de Jesus. É tão gostoso você ficar só com o pastor, com a Zilá, com esse moço aqui, o Tarek, com a esposa dele. Ah, são os irmãos. Esse aqui tem uma cara boa, essa aqui também, então junto com eles. Aí o irmão daqui do coro, fiz a meia dúzia, esse aqui é sorridente, junto ela também. Essa é a minha igreja. Não, essa é a minha igreja. Mas a gente existe para abraçar o mundo. E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja de Jesus, a glória é dele. A pessoa importante é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente sabe isso de cor, mas a gente precisa saber isso no dia a dia. A gente precisa saber isso na hora das decisões. A gente precisa saber isso na reunião da liderança, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória na igreja de Cristo para sempre. Amém. A gente começou uma conversa. Eu espero encontrar vocês nos outros dias e que a gente tenha, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais simples, cada vez menor, para que Cristo seja maior aqui, em todos os momentos, em todas as áreas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer muito por essa igreja, pelos 51 anos de história, e quero orar por essa igreja nessa noite, essa comunidade, que o Senhor possa inspirá-los, que eles não tenham outro desejo a não ser te seguir nos próximos anos. Faz a tua obra, continua fazendo a tua obra, abençoa cada pessoa que está aqui, inflama o coração desses irmãos, para que eles possam ver a glória do Senhor nesse lugar e continuar trabalhando para a glória do Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.